Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este aqui é o nosso quinto vídeo sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Esta reflexão que nós estamos fazendo neste ano, de 2021, no mês da Bíblia. E a Igreja do Brasil propôs a carta de São Paulo aos Gálatas. E vamos ver hoje o capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 21, Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos do 11 ao 21. Então vamos ver, naquele esboço que nós vimos no primeiro vídeo, Pedro e Paulo em Antioquia e o Evangelho de Paulo. A tese, podemos assim dizer, a doutrina que Paulo anuncia aos Gálatas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ver aí essa controvérsia, entre Paulo e Pedro na cidade de Antioquia. Então, vem comigo e acompanhe esse vídeo aí. Que é a passagem de Gálatas, capítulo 2, versículo do 11 ao 21. Mas a parte que mais levou à discussão entre Pedro e Paulo foi do versículo 11 ao versículo 14. Eu vou ler esse trechinho. Então eu vou dar uma lida nesse trechinho, que é onde é acalorada a discussão, e depois eu vou falar um pouco sobre isso aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam que Pedro e Paulo tiveram uma discussão doutrinária, como se Paulo acreditasse numa doutrina e como se Pedro acreditasse em outra doutrina. E para a gente compreender isso, a gente vai ter que dar uma passadazinha em outros textos outros textos bíblicos, não somente aqui de Gálatas, tá certo? Eu espero que o vídeo não fique longo, mas se ficar, eu peço que o irmão tenha paciência, porque para mim, quanto mais detalhado eu fazer essa explicação, para mim é melhor, porque eu sei que vai ficar mais fácil a compreensão, porque isso aqui levou muitas discussões, principalmente o pessoal protestante tem usado muito desses textos para falar que a Igreja Católica acredita na salvação pelas obras da lei e muitas vezes criticam a Igreja Católica de um pelagianismo ou um semi-pelagianismo, E a gente vai ver que não é, aqui a discussão aqui não é sobre doutrina, mas sobre comportamento, sobre uma questão ética e moral que Pedro infringiu, Então vamos lá. Diz assim o texto, Deixa eu rezar melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando Cefas, Pedro, Quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, diz Paulo, porque ele se tornara digno de censura, Digno de censura. A questão da atitude de Pedro. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele. Então, alguns que eram judeus, que estavam com Pedro, então outros judeus que estavam com Pedro começaram também a
fazer a mesma coisa que Pedro fez. Mudar completamente a atitude depois que chegou alguns que vieram da parte de São Tiago, né? Os outros judeus, versículo 13, os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Então veja, Barnabé, que era companheiro de inúmeras viagens de Paulo, conhecia a doutrina, né, que Paulo sempre ensinou a respeito do que era o judaísmo, do que era o cristianismo. E Barnabé, que conhecia a maneira, a doutrina e a conduta de Paulo, que Paulo também era judeu, fariseu, foi formado aos pés de Gamaliel e tudo mais. Então Paulo era mais judeu do que qualquer um que nós pudéssemos imaginar entre os apóstolos, principalmente que ele chegou a perseguir a igreja por causa do seu zelo pelo judaísmo. Então até Barnabé, né, que não era judeu, né, que foi convertido por Paulo, que era gentil, começou a se comportar como se fosse um judeu por conta da hipocrisia de Pedro, né? Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do evangelho, né, ou seja, viviam fingindo, e quem é de Cristo não pode viver num fingimento, tem que viver na verdade, na clareza, né? Eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives a maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeu? Né? Então aqui a gente para um pouco, para a gente entender o que é que estava acontecendo aqui. A gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, meus irmãos. Essa discussão de Pedro e Paulo era uma discussão que já tinha sido resolvida na igreja. Porém, estava resolvida em forma de doutrina. Como doutrina, já estava o corpo doutrinário da igreja de Cristo, já estava resolvido a respeito dessas questões judaizantes. Porém, estava resolvida, mas Pedro ainda se comportava como se não tivessem sido resolvidas. Aí, veja aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, o concílio de Jerusalém. Diz assim: entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram, isso é uma controvérsia em Antioquia, né? Aonde Paulo e Pedro já estavam discutindo, né? Controvérsia em Antioquia. Enquanto havia descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circundardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Então, os judaizantes disseram para os novos convertidos de Antioquia, os gentios: se vocês não circuncidassem, se vocês não se deixarem circuncidar, né, como era a antiga aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 17, né, se vocês não circuncidarem, vocês não poderão ser salvos, diziam esses judeus. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Então Paulo e Barnabé discutiam em Antioquia: não, nada disso. Para ser salvo, ninguém precisa se circuncidar, não, né? Decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar da questão, se era necessário uma pessoa que não era judia, se convertendo ao cristianismo, precisar ou não ser circuncidado. Para os judeus fariseus que se converteram ao cristianismo, era necessário que todo aquele que não era circuncidado, se aceitasse Jesus, tinha que ser circuncidado também para se salvar. E Paulo e Barnabé diziam: não, isso não é necessário. Por quê? Porque nós não estamos subjugados à lei de Moisés, às leis antigas, né?
E aqui ele não está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando de outras leis que os judaizantes queriam introduzir dentro da igreja, né? E a principal das, era a circuncisão. Então diz assim, despedido afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia, né, Barnabé e Paulo, e a Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grandes alegrias a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, o povo de Deus, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Aí vem a controvérsia em Jerusalém. Então alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé em Jesus, intervieram, diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciões para examinar o problema. Tornando-se acesa a discussão acalorada, levantou-se Pedro, o Papa, aquele que é cabeça do colégio apostólico, e dá um discurso dizendo: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprouve a Deus entre vós que por minha boca ouvisse os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Então, Pedro foi aquele que Deus, que fez aparecer um homem diante dele, eu não lembro agora de qual a cidade, mas era uma cidade gentia, e ele dizia: eu não posso me aproximar dos gentios. E Deus fez aparecer aquele lençol com alimentos, né, animais puros e impuros, e Deus dizia a Pedro: mata e come. E Pedro dizia: eu não posso comer nada impuro. Se eu não me engano, isso está em Atos 10. Né? Eu vou deixar aqui a descrição de onde está, para que vocês possam ler. Então Pedro ali compreendeu que Deus não estava falando do alimento. Não era de alimento que Deus estava falando, mas Deus estava falando de que não poderia chamar de impuro aqueles gentios que Deus já havia chamado à fé, né, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós que por minha boca ouvisse os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Então, quando Pedro pregou, os irmãos, se eu não me engano foi Cornélio, né? Se eu não estou enganado, o povo da casa de Cornélio, foram repletos, houve uma efusão do Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo, e eles ali começaram a falar em outras línguas, mais ou menos como aconteceu em Atos dos Apóstolos 2. E Pedro disse: olha, se Deus escolheu eles, se Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, aí Pedro continua: ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Né? Os fariseus, Pedro está dizendo isso aos fariseus que haviam se convertido. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, né, o povo da antiga aliança, nem mesmo nós podemos suportar, que é seguir todas aquelas normas, além dos 10 mandamentos, todas as normas que são prescritas por Moisés, as leis ali, 613 leis do judaísmo. Aí Pedro continua: ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos, da mesma forma que eles. Então é pela graça, eles acreditaram pela graça. Não é por uma observância da lei pela lei, né? Lógico que a gente vai ver, e a igreja deixa claro isso ao longo da história, que nós precisamos seguir os 10 mandamentos como moral, ética cristã, e também como condição
para a salvação. Porque o que adianta alguém dizer que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? Já dizia São João. O que adianta alguém dizer que ama a Deus, mas não cumpre os mandamentos de Deus? Né? Disse próprio Jesus. Então toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, narrando quantos sinais e prodígios Deus operava entre os gentios por meio deles. Então, Barnabé e Paulo, né, começaram a narrar o que Deus havia feito entre os gentios. Então, a discussão aí, né, o pessoal ficou acolorado, todo mundo silenciou depois do discurso de Pedro, porque o discurso de Pedro foi suficiente para colocar ali um limite à discussão e mostrar que Deus não faz distinção de pessoas e que não há necessidade de ninguém ser circuncidado para ser salvo ou cumprir outros preceitos da lei de Moisés, como a circuncisão ou outras questões básicas que são tanto alardeadas pelos judaizantes dentro da igreja primitiva e também pelos fariseus, né? Então, Tiago também dá um discurso, né? Quando cessaram de falar, né, Barnabé e Paulo, Tiago tomou a palavra dizendo, né? Então, Pedro falou, todo mundo silenciou. A palavra do Papa dá fim, coloca fim à discussão. Aí Barnabé e Paulo começam a falar de novo das coisas que eles fizeram e das coisas que Deus havia feito entre os gentios, principalmente em Antioquia. Aí Tiago, quando eles terminam de falar, Tiago toma a palavra, né? São Tiago apóstolo. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo, irmãos, escutai-me. Simão, veja, ele concorda com Pedro. Simão acaba de expor-nos como Deus se dignou, desde o início, escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isto, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. E ele fala aqui do que fala o profeta Amós. Depois disto, voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi. Deus falando por meio de Amós. Reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens, ou seja, os judeus e os gentios, aqueles que não são da linhagem de Israel, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas, conhecida desde sempre. Aí São Tiago diz, olha, vocês viram o que Pedro disse? O Senhor está preparando um povo novo, que é exatamente aquilo que Paulo já tinha dito antes. Não há mais nem judeu, nem livre, né? Nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, porque todos em Cristo formam um só povo. Então, São Tiago está dizendo, olha, o que Pedro disse, eu assino embaixo, é o que os profetas disseram. Deus vai constituir um povo novo em Jesus Cristo. E ele continua, versículo 19 de Atos 15. Eis porque pessoalmente, ele está dizendo, Tiago, eis porque eu pessoalmente, julgo que não se devam molestar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Então Tiago está dizendo, olha, nada de colocar aquele mesmo fardo que Pedro havia dito, que nem nossos pais, nem nós mesmos conseguimos observar, de tantos preceitos e tantas leis. São 10 mandamentos de Deus, mais 613 leis secundárias. Então Pedro disse, a gente não tem como colocar esse jugo em cima dos irmãos. Foi exatamente aquilo que Jesus condenou nos fariseus, quando disseram, olha, vocês colocam um jugo, fardos pesados nas costas dos outros, mas não usam um dedo sequer para ajudá-los a carregar, a mover esses fardos. Então Pedro disse, nós não podemos colocar esse fardo sobre eles. Tiago também diz, nós também não devemos colocar esses fardos sobre eles. Aí no versículo 20 de Atos 15, São Tiago diz assim, mas se lhes escreva que abstenha do que está contaminado pelos ídolos. Aí Tiago diz assim, olha, porém eu peço a vocês que vocês escrevam para os gentios que eles se abstenham de quê? Das carnes sacrificadas aos ídolos. Por qual motivo? Aí você dá uma assistida nesse vídeo aqui, ó. Vou deixar a descrição aqui e você dá uma assistida nesse vídeo aqui, né?
Por quê? Alguém pode até pensar que há, como está dito aqui no vídeo, uma controvérsia entre Paulo e Tiago. Né? Que Tiago pensa uma coisa e Paulo pensa outra, e você vai ver o vídeo, você vai saber que não. Né? Então São Tiago diz: mas se lhe escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, ou seja, as carnes sacrificadas aos ídolos. Das uniões ilegítimas, isso está em Levítico 18, todas aquelas práticas sexuais que são ilegítimas, que não convém ao cristão, que é imoral. Lá em Levítico 18 você vai ver lá, não se deitar com a esposa do seu pai, como o próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, excomunga um jovem na igreja de Corinto que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, ou seja, com a sua madrasta, né? Toda e qualquer espécie de fornicação e impureza sexual. E aí tá tudo ali em Levítico 18. Você pode ver aqui Levíticos 18. Você vai ver as uniões ilegítimas que São Tiago diz. Aí ele fala das carnes sufocadas, quando eram feitos sacrifícios a ídolos, a deuses pagãos, era feito um sufocamento. Até hoje ainda existem algumas religiões que não são cristãs, né? Principalmente as religiões ali afrodescendentes, elas fazem sacrifícios com animais sufocados, né? Então, abster-se das carnes sufocadas e do sangue, né? Que era um costume judaico não comer sangue. Porém, por que São Tiago está dizendo isso aqui, meus irmãos? É porque se a pessoa praticar algo disso aqui, vai ser condenado ao inferno? Volto a dizer, veja esse vídeo aqui e você vai entender, tá certo? Veja esse vídeo aqui. Ele diz: com efeito, desde as antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então, essa era a discussão ali em Jerusalém, e esse foi o grande motivo para aquela discussão em Antioquia, quando Paulo censura Pedro. Por quê? Volta lá para Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando diz assim, mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, que foi aquele que tinha prescrito, né, pedido para se escrever a carta, e a gente vai ver a carta daqui a pouco que foi escrita, lá em Atos dos Apóstolos, aquela carta que foi prescrita, foi Tiago que pediu para prescrever. Então, Pedro, quando estava em Antioquia, comia de tudo que era colocado na mesa. E eu volto a dizer, meus irmãos, não existe problema em comer qualquer coisa que seja. Basta que você veja esse vídeo aqui. É um pouco longo, mas tenha paciência e assista esse vídeo. Você vai compreender que não existe problema algum em comer qualquer coisa que seja, independente de onde venha, de seitas, de sacrifícios, de tudo, contanto que você não faça escandalizar aqueles que têm a fé ainda iniciada. Então, o que é que acontece? Quando Pedro chegou em Antioquia, Pedro comia de tudo que era posto à mesa. Pedro se comportava como se fosse alguém ali entre os gentios que comiam de tudo, que sentavam na mesa, que se alimentavam sem fazer distinção alguma de alimento. E o apóstolo Paulo vai falar disso. E esse vídeo aqui que eu coloco é exatamente para falar da posição de Paulo, que não é contrária à posição de Tiago, que não é contrária à posição de Pedro, mas que pede-se apenas que não sirva de escândalo a liberdade que eles tinham. Então veja, Paulo sentava à mesa com os gentios, melhor dizendo, Pedro sentava à mesa com os gentios, comia e bebia de tudo que era posto à mesa, como diz São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, né, capítulo 8 e 10, né, da carta aos Coríntios, e está aí no vídeo que eu estou mandando vocês verem, mandando não, né, pedindo para vocês assistirem. Eles comiam e bebiam de tudo. Porém,
antes de chegar alguns vindos da parte de Tiago. Mas quando chegaram, ele comia com os gentios. Mas quando chegou esses, né? Mas quando chegaram, ele se subtraía, ou seja, ele saiu de fininho. Ele saiu de fininho. E andava retraído, né? E andava por ali todo acanhado, como se não estivesse participando daquelas refeições que era feita, né? Com medo dos circuncisos, com medo daqueles que ele mesmo disse, olha, não é preciso a gente impor a circuncisão a esses irmãos. Porém, como foi pedido para se abster da carne sacrificada aos ídolos, se abster dos animais, das carnes de animais sufocados, se abster do sangue e se abster das uniões ilegítimas, como foi dito isso, e com certeza Pedro em Antioquia estava comendo de tudo, iria ser censurado por aqueles que vieram da parte de Tiago, ele sai, ele se levanta da mesa e sai e fica por ali todo acanhado, como se dissesse, olha, eu não estou participando disso aí. Eu não estou participando disso. Aí o que é que acontece? Aí, né, diz assim o versículo 13, Gálatas 2:13. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele. Então, alguns judeus que vieram com Pedro e alguns judeus que estavam ali em Antioquia começaram a fingir, né? Todos estavam na farra, comendo e bebendo de tudo, junto com os gentios que tinham abraçado a fé em Jesus. Mas quando apareceu aqueles que eram da parte de Tiago, que eram judeus, que eram zelosos com relação a alguns costumes judaicos ainda, principalmente esses que foram prescritos, que era para que os gentios se abstessem dele também, a carne sacrificada aos ídolos, a carne de animais sufocados, o sangue, né, de todo e qualquer animal e as uniões ilegítimas. Então eles se abstiveram dizendo, olha, não vamos deixar que o povo nos frague, que eles nos fraguem, né? Vem aqui nos surpreender nesse comportamento aqui como os gentios, à vontade, livres, né? Totalmente livres. Não vamos fazer isso, né? Porque senão a gente vai ser censurado por eles. Só que Pedro temia a censura daqueles que vieram da parte dos judeus, da parte de Tiago, mas esqueceu-se que Paulo, que também já foi judeu e que estava lá no concílio de Jerusalém e que tinha discutido com eles a respeito dessas normas que são infrutíferas, né, com relação àqueles que têm a mente esclarecida a respeito da fé em Jesus, que é o que eu coloco nesse vídeo aqui, né? Eu passo bastante tempo debatendo isso aqui porque as pessoas pensam que hoje em dia a gente é proibido de comer tudo e qualquer coisa como se a gente fosse judeu ainda. E eu mostro que não há uma controvérsia entre Tiago e Paulo, mas que há exatamente um zelo para que os irmãos não sejam escandalizados e não acabem comendo animais e carne de animais sufocados e carne de animais sacrificada aos ídolos, pensando que o ídolo fosse alguma coisa. Ele não quis sofrer a censura dos judaizantes, mas foi censurado por Pedro. Versículo 13, Pedro diz, né? Ou melhor, Paulo diz, os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé, que não era judeu, né, se deixou levar pela sua hipocrisia. Hipocrisia, meus irmãos, o que é hipocrisia? É se comportar em um momento, em um determinado lugar de um jeito e em outro momento de outro. Ou, estando no mesmo local, no mesmo momento, eu estou aqui livre, faço aqui, né, a maior liberdade, estou aqui tranquilo, mas chega alguém, né, que me conhece, aí eu já me retrao, me dou uma retraída, né, e ali eu começo a fingir que eu não estou participando de nada daquilo que está acontecendo, né? Aí, no versículo 14, Paulo continua, mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, porque o Evangelho não trata dessa questão, né? A verdade do Evangelho é, vocês têm que se abster dessas coisas? Tem, mas vocês não têm que se abster disso, porque isso vai salvar vocês ou vai condenar vocês. Pelo contrário, vocês precisam se abster disso para que aquelas pessoas neófitas, os recém-convertidos,
ou aqueles que estão querendo entrar para o cristianismo, não fiquem pensando que o cristão participa da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, e que está aqui no vídeo que eu tinha descrito para vocês. Portanto, meus irmãos, Paulo censura dizendo: eu disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como os judeus? Então Paulo está dizendo, olha, você vive como os gentios, sem se preocupar com essas questões judaizantes. Mas agora você vem dizer aqui, e diante dos que chegaram da parte de Tiago, dos judeus, você vem se comportar como se fosse um judeu zeloso, né? Quando na verdade você não é, você se comporta como um gentio, você se comporta como nós estamos aqui, né? E isso tudo, meus irmãos, leva Paulo a falar um pouco do seu evangelho, que está aqui no versículo 15 de Gálatas capítulo 2, dizendo: nós somos judeus de nascimento. Ele está dizendo a Pedro, né? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Então ele está dizendo, nós somos judeus de nascimento, mas nós não somos pecadores dos gentios. Nós não vivemos aqui na imoralidade como vivia, por exemplo, os coríntios antes da conversão. E Paulo censurou porque muitos, mesmo depois de terem se convertido, ainda queriam viver como se não fossem convertidos. Principalmente ali quando ele fala no capítulo 6 da imoralidade sexual, da primeira carta aos Coríntios. Aí ele diz, nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, né? Mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Essas obras da lei aqui é porque Paulo, não é que Paulo está dizendo que a gente não pode seguir os mandamentos e que se nós vivermos alheios aos mandamentos, nós seremos salvos, fazendo o que a gente quiser da vida. Não. Paulo está dizendo, censurando Pedro, porque Pedro queria se comportar como os judeus que tinham se convertido, achando que se eles fossem cumpridores da lei, como os fariseus pensavam, os fariseus no tempo de Jesus pensavam que se seguissem a lei seriam salvos, quando na verdade a lei pela lei não salva. A lei pela lei é morta, mas é o Espírito que dá vida, é o Espírito que vivifica, certo? Então a gente é salvo pela fé, mas também pelas obras. São Tiago deixa isso muito claro. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mediante o quê? A graça. É Deus que nos dá a graça de observarmos os mandamentos. Então os fariseus pensavam que podiam cumprir os mandamentos sem necessitar da graça de Deus. Quando na verdade sem a graça ninguém pode observar nada. Sem a graça ninguém pode cumprir nada. A graça de Deus faz com que o nosso coração se abra aos mandamentos e nós possamos cumpri-los não por obrigação, mas por amor a Deus, para não querer pecar contra Deus. Aquilo que disse o salmista, a tua palavra escondi, Senhor, guardada dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é isso, né? Continua o versículo 17. E se procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? Ele está dizendo, olha, e se, procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria Cristo ministro do pecado? Ele diz, de modo algum. De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim, eu me demonstro transgressor. Ele está dizendo, olha, se a lei antiga passou, se Cristo estabeleceu uma nova aliança, mas eu que estou em Cristo quero voltar a viver a lei antiga, eu estou trazendo o que é velho, o que é transitório. E o que é transitório não existe mais, já passou. Eis que faço nova todas as coisas, disse Jesus. Disse Jesus.
De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo, Paulo está dizendo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Então, se eu penso que basta seguir os mandamentos, por exemplo, Pelágio pensava assim, Pelágio foi condenado por Santo Agostinho nos primórdios da igreja exatamente por conta disso, porque Pelágio pensava assim, Jesus veio e nos deu um exemplo, ponto. Nós não precisamos de Jesus Cristo para nada, nós não precisamos da graça de Cristo. Ele deu o exemplo de como é ser de Deus. Então Pelágio dizia, basta que com nossas forças nós cumpramos os mandamentos e nós seremos salvos. Então, nós nos salvamos, dizia Pelágio. Quando, na verdade, Santo Agostinho disse não, é pela graça. É pela graça que vós sois salvos. É pela graça que nós somos salvos. Se nós cumprimos os mandamentos, é porque Cristo nos dá a graça habitual no batismo e as graças atuais, né, que são aquelas que Deus infunde, derrama sobre nós constantemente, diariamente, a todo instante, para nós conseguirmos cumprir os mandamentos. Ou seja, eu cumpro os mandamentos mediante a graça. O mérito não é meu, o mérito é de Deus. Agora, se eu penso como Pelágio em cumprir os mandamentos unicamente por meus méritos, porque eu sou forte, porque eu sou bom, porque eu sou grande, porque eu sou importante, eu não posso ser salvo nunca. É isso que ele está dizendo. E se eu pensar como Pelágio, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão, né? E aqui existem algumas religiões, né? Por exemplo, as religiões que acreditam na reencarnação, por exemplo, eles deixam o sacrifício de Cristo de lado, porque eles pensam que eles mesmos vão se aperfeiçoando por conta própria. Mas, na verdade, é a graça de Deus que habita em nós e que nos faz ser santificados, né? Eu já estou com um vídeo aí com 35 minutos, mas eu quero dizer uma coisa ainda a respeito dos alimentos, né? No capítulo 15 de São Mateus, existia uma discussão sobre a tradição dos fariseus, porque os fariseus começaram a dizer que os apóstolos de Cristo, né, principalmente Pedro e os demais, estavam descumprindo as leis de Moisés e os costumes judaizantes. Por exemplo, um deles era comer sem lavar as mãos. E a partir do versículo 10, Jesus diz assim, em seguida chamando para junto de si a multidão, disse-lhes, né, Jesus, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai da boca, isto sim o torna impuro. Então os discípulos, acercando-se dele, os discípulos, os 12 apóstolos, acercando-se diante de Jesus, disseram, sabeis que os fariseus, olha, os fariseus que queriam impor os costumes lá em Antioquia, né, para os novos convertidos, sabeis que os fariseus, ao ouvirem o que dissestes, ficaram escandalizados? Ele respondeu-lhes, toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo no buraco. E Jesus diz, de maneira expressa para mim e para você, para os crentes de Antioquia, para todos aqueles que abraçaram a fé. Pedro, interpelando, pediu-lhes, explica-nos a parábola. Qual parábola? Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Aí Jesus disse, nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre, para o estômago, e depois vai ser evacuado na fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto é que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem mais inclinações, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, difamações, são estas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos
não torna ninguém impuro, disse Jesus. Então a discussão ali entre Pedro e Paulo não foi porque estavam comendo alguma coisa, porque o que come não torna ninguém impuro. E no vídeo que eu pedi para vocês assistirem, eu deixo claro: comer alguma coisa sem lavar as mãos, ou comer qualquer coisa, mesmo que tenha sido sacrificada aos ídolos, não torna ninguém impuro. Apenas Tiago e os apóstolos e os anciões pedia que os irmãos se abstessem daquilo, exatamente porque Paulo explicou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, 9 e 10, que aquilo iria provocar escândalo, como Pedro provocou um escândalo mesmo estando sentado à mesa. Pedro estava em Antioquia sentado à mesa, comendo e bebendo de tudo, mas quando se aproximou os judaizantes, Pedro se afastou. E isso, Pedro provoca um escândalo não para os recém-convertidos, mas para Paulo, que ficou indignado com a hipocrisia de Pedro, dizendo: você se comporta como um gentio, mas quando chega aqueles que são da parte dos judeus, os judaizantes, você se afasta do povo e começa a se comportar como se fosse um judeu, quando na verdade você vive como gentio, ou seja, come de tudo que é posto à mesa, tem a liberdade da fé, que Paulo fala no vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui que eu coloquei para vocês, e agora você vem com essa de se abster dessas coisas. Então, Paulo critica a hipocrisia de Pedro, e não é uma questão doutrinária. A questão doutrinária ficou muito posta lá no Concílio de Jerusalém, ficou muito posta em todas as cartas de Paulo e também nas cartas de Pedro. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça. E essa graça é atuante e faz gerar em nós obras de santificação e de salvação, como diz São Tiago na sua carta no capítulo 2. Mostrando que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Pelas obras, mediante a graça, e não somente pela fé. Portanto, é esse aí o vídeo. Ficou longo, 40 minutos. Mas eu precisava falar disso porque muita gente usa desses textos para tentar condenar a Igreja Católica em algumas práticas que nós realizamos. Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz e um bom dia. E espero ao irmão, que eu agora acabo não lembrando o nome, era para eu ter escrito aqui, acabo não lembrando o nome dele, mas espero ter ajudado a compreender e espero que o irmão tenha tido paciência em me ouvir há tanto tempo. Deus abençoe.